É, parece que não há saída para esse time do Santos. Mais uma vez eu volto aqui para falar sobre o Santos, é para falar sobre mais uma derrota, sobre mais uma atuação que decepciona. É, Primeiramente, eu vou pedir para você deixar o seu like aqui embaixo, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo aí para o seu amigo corintiano, para o seu amigo santista e também para quem está secando o Santos e quem quer saber melhor sobre todo esse contexto. Eu vou falar um pouco do jogo, mas eu vou falar mais sobre um contexto geral do Santos aqui e também um pouco do Corinthians no que se diz respeito à proporção e ao que se impulsiona para toda essa temporada, né? Os dois times vêm de uma recente troca de treinador, né? Isso até foi falado na transmissão, muito interessante, um contraste muito grande, né? Porque o Corinthians vence o Campeonato Paulista com o Ramon Dias, que é um treinador bem limitado, assim, no sentido de variação tática, de desenvolvimento de jogadores, não tem algo muito grande a oferecer e fez um bom trabalho de resgatar o Corinthians ali no final da temporada passada para não cair e para conseguir fazer uma ótima campanha do Paulistão. O Corinthians fez uma ótima campanha, independentemente das polêmicas ali, de lances, enfim. Chegou, fez a sua parte, principalmente em casa, tem uma força muito grande, né? E aí isso não é responsabilidade do treinador, isso é responsabilidade da torcida e um pouco dos jogadores. E principalmente essa reconstrução mental que teve no Yuri Alberto, né? Que era um jogador muito criticado, que hoje vive uma fase muito boa, com oscilações, é claro, mas o crescimento que ele teve no Paulistão para trazer toda essa energia, essa versatilidade, principalmente os gols, foi o que realmente fez o Corinthians chegar na final e ser campeão, né? Do outro lado, você tem um Santos que começou com o Pedro Caixinha e começou agora nessa temporada, né? Tava com o Carille até o final do ano passado, já se sabia que o Carille ia sair. Demorou para escolher um treinador, né? Houve essa demora, houve essa pressão da torcida também, porque efetivamente existiam nomes cotados, né? Sempre tem. E acabou sendo um nome que pouca gente esperava. Eu honestamente não achei ruim a contratação do Pedro Caixinha. Eu não vou falar muito sobre ele nesse vídeo, mas eu acho que ele tem uma proposta de jogo e tudo mais. Sim, ele insistiu em erros, né, do Gil, do Guilherme titular e que nunca sai o Guilherme, enfim, houveram alguns problemas ali no Paulistão. E ele começa o brasileiro pior ainda, né? O time ele teve uma crescente com o Neymar, é óbvio, né? Isso não tenho o que dizer, realmente houve uma crescente. E no momento que parecia que ser o ápice, o Neymar lesionou. É claro que foi uma baixa muito importante, mas o time não pode deixar de sequer conseguir vencer ou fazer uma boa atuação por causa de um único jogador. E o principal peso das atuações do Santos, negativamente falando, vinha sendo na defesa, né? E hoje eu acho que é o ataque, mas naquele momento era a defesa. E aí os jogadores novos que chegaram, assim, a maioria dos jogadores que estão ali, eles não sabem e não têm a dimensão do que é o Santos Futebol Clube. A maioria, não são todos, né? Falando dos titulares, assim, dos jogadores mais importantes. Mesmo os da base, alguns deles não parecem ter uma real dimensão do que eles estão enfrentando, do que eles estão vivendo. E eu acho que isso é muito importante. Parte de gestão, eu não vou falar nesse vídeo, não é o foco, não é a intenção aqui. E vou falar só, né, do campo ali, né, da área técnica para dentro do campo. O que houve de comum entre os dois? Os dois foram demitidos porque não estavam indo muito bem. E aí o Corinthians traz um Dorival, que estava na seleção, né, teve toda aquela situação horrível de desempenho e de resultados, de entrevistas, de postura e tudo mais, que não estava dando certo realmente o Dorival ali. E eu, honestamente, eu era um dos que defendia que ele, saindo da seleção, ele caberia em praticamente qualquer time do futebol brasileiro. Porque é totalmente diferente, né? Treinar um clube do que treinar uma seleção, né?
E ele vinha de um ótimo trabalho no São Paulo, de um ótimo trabalho no Flamengo, e já fez outros ótimos e bons trabalhos, entre altos e baixos, é óbvio, como todo profissional. E ele vem para construir um ótimo trabalho no Corinthians. Eu acho que sim, teve um começo um pouco estranho, parece que está começando a ganhar alguma forma. É claro que a lesão do Memphis nesse momento também prejudicou, com certeza, né, toda a construção do time ali, que é a referência técnica, né? O Memphis ali, e o Mateuzinho foi um peso ali na lateral direita, mas que foi até bom nessa partida por conta de como o Santos é montado, né? Mas eu já vou entrar no jogo. E o Santos trouxe o Kleber Xavier, depois de muito tempo também sem, quase efetivou o César Sampaio, sem motivo nenhum para efetivá-lo. Não existia nenhum sentido ali em fazer algo nesse sentido, né? Uma pessoa que estava ali como um interino, sem experiência nenhuma e sem mostrar nada, enfim, sem referência alguma. E aí trouxe o Kleber Xavier, que não é como se fosse exatamente algo muito diferente disso, alguém que está começando a sua carreira agora. Pode ser que o Kleber Xavier dê certo, pode ser que dê errado. Isso aí não dá pra saber, não dá pra bater o martelo. Se você faz isso, você está errado, porque você não tem como prever o futuro, imagino eu, a menos que você tenha previsto o futuro. Fora isso, não dá pra saber. É claro que não parece que vai ser algo muito grande, pelo menos agora, nessa passagem do Santos, ou pelo menos nessa temporada. Por quê? Porque a gente não vê um cara que parece estar muito preparado para enfrentar um desafio desse nível. Um time que está sendo construído agora, e ele tem toda essa ideia de mudanças táticas constantes, e ele traz um pouco daquela eloquência do Tite que não se materializa dentro de campo, né? Isso o Tite enfrentou em alguns momentos na carreira recente dele também, até no próprio Corinthians, mas principalmente na seleção. Mas o Kleber, ele tem ali, tem algumas virtudes, na minha opinião, no que se diz respeito à escolaridade no futebol, referências que ele tem de profissionais que ele já acompanhou, o próprio Tite principalmente. E existe um mundo no qual ele dá certo. Mas nós, como torcedores aqui do Santos, só temos uma única opção e uma maneira de interferir nisso. É apoiando, e é o nosso papel aqui. Eu acho que, falando de Corinthians, né, o Corinthians ele começou o primeiro tempo mal. O Corinthians poderia terminar o primeiro tempo perdendo até por 2-0, porque o Santos teve uma chance muito clara com o Zé Ivaldo e ele perdeu sem goleiro, né? E teve uma outra boa chance com o Barreal, que ele não conseguiu chutar da maneira que ele queria, né? Numa falha ali da zaga do Corinthians. E aí teve uma outra chancezinha aqui, outra ali, que eu não vou colocar dentro da conta, porque até aí todo chute no gol, se você chutar da maneira certa, pode ser que seja gol, de qualquer lugar do campo que seja, praticamente. Então não vou entrar nesse mérito, é óbvio, mas essas foram as duas melhores chances ali do Santos. No finalzinho do primeiro tempo teve um cruzamento ali do Corinthians que deu uma assustada, mas não chegou a se materializar uma chance de gol, né? O Santos, com uma proposta de tentar controlar mais o jogo, né? Teve mais posse no primeiro tempo, teve mais chegadas. O Santos parecia que estava jogando muito bem, né? Eu tive essa impressão, falei, pô, o Santos está chegando, tem algumas boas oportunidades. Se conseguir fazer um pequeno ajuste ali para encaixar essa finalização, esse bom passe ali, né, para gol, pode ser que o Santos consiga vencer, mas se conseguir, provavelmente vai ser por bem pouco, né? Não dava para ver aquele volume de chances grandes, de construção de jogadas e tudo mais. E o Corinthians também. Era um pequeno ajuste que poderia resolver o time. E foi isso que o Dorival fez. Ele liberou um pouco mais o Coronado para flutuar mais à frente. O Bidon deu um passo à frente também. O time ficou um pouco mais ofensivo e conseguiu quebrar essa linha que o Santos estava sempre se impondo. E o Santos deu uma cansada no segundo tempo também, né? Vale ressaltar isso. E aí o jogo virou, sem precisar mudar nenhuma peça. O Corinthians transformou o time, né? O Dorival transformou o time do Corinthians ali num time que conseguiria ter mais a posse de bola. E aí o Corinthians aos poucos começou a chegar, e justamente por conta desse pequeno avanço, o Santos não conseguia mais sair jogando. Justamente por usar dois volantes fixos, que eram o Zé Rafael e o Rincon, isso funciona quando você já tem a bola numa fase mais ofensiva.
São dois volantes que sabem jogar com a bola, não é aquele volante técnico, passador, armador de jogadas, mas também não é aquele caneludo, né? São dois volantes que têm uma certa noção. Inclusive, eu gostei da partida do Zé Rafael. Achei que o amarelo dele foi uma jogada bobíssima, não precisava dar aquele carrinho. Acho que foi no próprio Bidon, inclusive, não tenho certeza agora. Não precisava, mas jogou bem, de uma maneira já. Ele roubou a bola algumas vezes ali, boas bolas que ele participou ali de antecipação e de tomada da bola mesmo. Acho que vai ser um grande ganho para o Santos se ele conseguir manter atuações daí para cima, né? Porque tá voltando de lesão agora, então ele pode melhorar muito, tem margem. E já fez grandes partidas, né? Principalmente pelo Palmeiras. E antes pelo Bahia também. E o Santos se perdeu. Aí não conseguia mais fazer a bola chegar. Quando ela já chegava pouco, chegou menos ainda, o Tiquinho ficou sem função. Aí o Santos o Santos bateu um pouquinho no primeiro tempo, assim, nos jogadores do Corinthians. No segundo tempo, eu achei que bateu mais ainda, justamente por ter menos a bola, né? Eu acho que existia essa ideia de um ímpeto um pouco mais ativo, para tentar roubar a bola mais rápido, né? Só que isso estava acontecendo mais próximo do seu gol, então cada vez mais isso ficava mais intenso, as faltas um pouco mais duras, e aí foi sobrando alguns amarelos ali, que já tinha acontecido no primeiro tempo, aconteceu no segundo tempo também. E aí o Santos se perdeu, não conseguiu mais atacar, né? O Gabriel Bontempo entrou muito mal no jogo, acho que foi a primeira vez que eu vi isso acontecer, ele entrou muito mal no jogo. O David Washington entrou mal, e isso é normal, isso é o normal dele. E aí as outras mexidas ali, eu acho que não teve grande impacto. O Matheus Xavier, eu acho esse jogador extremamente limitado, não está nem um pouco pronto para subir para o profissional. Se fosse um time bem montado já, para ele poder participar um pouco ali, acho que faria sentido, mas considerando a realidade do Santos hoje, ele fica faltando e muito ali para poder render algo para o time. E tô tentando lembrar agora qual foi outra substituição. O Tassiano. O Tassiano até que entrou bem ali, né? Tem que fazer dupla função, não acaba agregando tanto assim. Eu acho que num esquema que funciona, ele é um jogador que pode ser utilizado de maneiras diferentes, mas com o time muito preso lá atrás, e aí os volantes não conseguindo jogar muito bem, e o time já se perdendo em campo, eu acho que faltou um pouco dele, e aí não deu muito certo. Também a entrada dele acabou não fazendo muito efeito. Só que assim, aí o Santos toma o gol, né? Um gol ridículo, porque foi uma saída de bola tranquila, que o Gabriel Bontempo perde a bola, se eu não me engano é ele que domina a bola mal, entrou na marcha mais lenta possível, totalmente desconectado do jogo. E é um cruzamento nas costas, pegou a zaga do Santos desprevenida. Eu acho que os zagueiros não têm muita culpa. Eu acho que sim, o Zé Ivaldo marcou mal o Yuri, mas a culpa maior acho que está na roubada, na perda de bola ali. Só que a recomposição tem que acontecer, né? O Brasão quase conseguiu defender, mas enfim, ele é o único que acho que realmente não é culpado, né? Uma bola muito difícil ali. O cabeceio do Yuri foi perfeito. E aí o jogo parece que depois disso desandou ainda mais pro Santos. O Santos não conseguiu mais chegar na frente. Roleiser muito mal. Aí o Soteldo, na jogada que ele conseguiu fazer bem, ele se lesionou e não conseguiu nem cruzar a bola. Até poderia sair uma boa jogada dali. Aí com ele saindo, o time não existiu mais. E o Escobar teve a brilhante ideia de, em um lateral, uma bola que já nem estava mais em campo, ele decidiu se jogar no chão e ficar pedindo cartão acho que era pro Martinez, né, do Corinthians. Ou era o Martinez ou era o Carille, eu sempre confundo os dois, mas acho que era o Martinez. E aí o juizão, o Klaus, ele não caiu na do Escobar, assim, também, sabe que, o time tá perdendo, tá querendo desenrolar alguma coisa e tal, não vou entrar na onda dele. E o Martinez estava vindo para cima também nessa história. O Escobar deveria ter ficado quieto, porque a partir dali ele não tinha mais o que ganhar, e ele já tinha um amarelo. E aí o Klaus, assim, na transmissão o Serginho falou, né, que parece que o Klaus esqueceu que o Escobar tinha amarelo, e aí ele até se arrependeu depois de ter dado o amarelo, porque teve que expulsar o Escobar. Eu nem acho que isso seja verdade, porque independentemente do cara ter amarelo ou não, se ele ficar reclamando, enchendo o saco e não deixando que a partida volte, ele tem que tomar amarelo.
E o Martinez mereceu tomar amarelo, porque ele estava ignorando o Rafael Claus, ele estava indo para cima do Escobar, ele tinha dado uma peitada no Escobar, e o Escobar estava querendo arrumar ali alguma coisa. Tava batendo boca também. Se ele ficasse quieto, pelo menos, aí o Klaus desse um amarelo para ele, aí ele não, aí estaria errado. Mas ele tava falando também, tava reclamando e atrapalhando. Então, igualmente, os dois mereceram um amarelo. E ele é expulso e fica demorando para sair, fica querendo reclamar, fica querendo falar. Já foi amarelo, não revisa no VAR, inclusive. Não existe isso. E aí ele só atrapalhou o próprio time. E aí o Santos tentou se mexer. Eu achei, num primeiro momento, que o Luan Pérez ia para esquerda, o Rincon ia fazer o meio e o Zé Ivaldo ia ficar em cima do Yuri, né? Só que aí o Santos ficou meio que com 3 zagueiros e o Rincon virou zagueiro, o Léo Godoy virou um ala, aí eu não entendi muito bem. E quando eu menos percebi, bola nas costas da defesa pro Yuri. Ele fez um golaço que foi anulado, né? Na hora, eu simplesmente desliguei a TV, porque eu falei, eu não vou mais assistir isso, eu não vou, mas eu já estava com raiva, desde o gol do Corinthians, eu já estava com raiva, eu falei, eu não vou perder meu tempo aqui, eu vou só esperar o jogo terminar e aí eu olho as estatísticas no final. E aí o gol até foi anulado depois, enfim, né? O que não mudou nada no resultado. E aí entrou o Luca Meireles, né? Enfim, ele tem menos oportunidade do que eu acho que deveria ter. Eu acho que ele, em questão de rendimento, ele e o David Washington é a mesma coisa. Só que ele recebe muito menos oportunidade. Pode até ser que ele poderia oferecer mais que o David Washington, né? Que não oferece absolutamente nada pro time. E aí a gente esbarrou em toda essa situação. O que eu tiro de conclusão disso? No jogo contra o Grêmio, o Santos pareceu que estava melhorando. Pareceu ter dado um passinho para cima, né? Um pouco mais de solidez defensiva e tentando algumas coisas no ataque. E contra o Ceará, a mesma coisa. Algumas bolas longas, umas bolas esticadas ali, uns chutes de fora da área, algumas jogadas criadas, tal. Também não foi nada proveitoso, mas parece que existe um mundo, né? E no primeiro tempo contra o Corinthians foi anulado ofensivamente. O Corinthians não conseguiu dar nenhum chute no gol. E acho que não conseguiu nem finalizar, nem da entrada da área, né? Eu lembro de 2 chutes, foram um pouco mais de longe, assim, que não trouxeram nenhum perigo. Só que na verdade não. A conclusão que eu chego no segundo tempo é que o Corinthians estava mal montado. O Dorival esperava, talvez, que o Santos fosse se expor mais defensivamente, ou o contrário, né? Se expor menos. E aí faria mais sentido ele ter mais controle do meio de campo e tal. Aí quando ele percebeu que o erro estava aí, ele fez um ajuste pequeníssimo, que foi só de função. Ó, Igor, você vai mais pra frente, o Bidon vai mais pra frente também, e acabou. Resolveu o time. E realmente resolveu. O Santos não conseguiu jogar no segundo tempo, graças a uma mudança bem pequena. Então mostra que não é que o Santos estava bem, o Corinthians estava mal montado. Se você encaixar algo simples, o Santos deixa de existir. E isso me preocupa muito. Porque aí toda aquela boa... aquele bom desempenho do time não era verdadeiro. Era ilusório. E isso é o que me faz pensar que a gente está olhando mais para baixo do que para cima. O Santos não está olhando para cima e pensando, mais 3 pontos eu saio da zona de rebaixamento. Até porque, se o Santos ganhasse 3 pontos, não sairia. Não, o Santos está olhando para baixo, pensando, eu estou a 3 pontos do Lanterna. Essa é a realidade do Santos. E está a 5 pontos agora de sair, né, da zona de rebaixamento. Acho que 5 pontos é para empatar com quem está fora. Então pelo menos, o Santos está pelo menos sempre a 2 rodadas de sair da zona de rebaixamento, né? A princípio. Se passa mais uma rodada perdendo e os outros vão ganhando, vão empatando, a distância vai aumentando. E aí é para onde que a gente vai ter que olhar? Tem desfalque, realmente, um ou outro ali que poderia estar ajudando. O Zé Rafael tá voltando agora, ele já parece ser um cara que vai mostrar alguma coisa. Agora o Zé Ivaldo tá suspenso, o Soteldo lesionou. Então o pouco que a gente tinha, a gente já não vai ter para a próxima partida. Eu quero saber, eu quero ver o que o Santos vai fazer. Primeiro contra o CRB. O que o Santos vai arrumar contra o CRB lá?
Eu, honestamente, eu acho que a chance maior é de o Santos sair eliminado da Copa do Brasil para o CRB, o que seria um grande vexame, com todo respeito ao CRB. Mas não existe um mundo em que é normal o Santos ser eliminado para o CRB na Copa do Brasil. Mas empatou o primeiro jogo em casa, né? E aí vai decidir lá, vindo de uma derrota patética para o Corinthians, sem o Soteldo. O Zé Ivaldo joga, né? Porque é a Copa do Brasil, ele tá suspenso no Brasileiro. Mas e aí? Quem que vai jogar no lugar do Soteldo? Porque o Roleiser, ele não consegue produzir nada no Santos. Ele pareceu que ia fazer alguma coisa contra o Ceará, mas não fez nada. E contra o Corinthians, menos ainda. Não apareceu. Quando apareceu foi só para errar, só para dar toque pro lado. E no cruzamento que ele erra, a bola sobra pro Barreal. E aí ele quase faz o gol, né? Então, no erro dele é que algo deu certo. E aí a gente fica com essa pendência aí de versatilidade ofensiva, porque o Santos só tem uma estratégia, e defensivamente é tudo ilusório. Se você apertar do jeito certo no lugar certo, a defesa do Santos espana com bastante tranquilidade. Ah, e o Escobar tá fora também, né? Obviamente, tá suspenso aí. Pro próximo jogo, o Santos já tem 3 titulares a menos. E 3 dos melhores. Escobar, o melhor defensivamente, o Soteldo, o melhor ofensivamente, e o Zé Ivaldo, o segundo melhor defensivamente. O Luan Pérez até que jogou melhor essa partida do que as últimas. Isso é bom de ser lembrado. O Gil está afastado, só sobrou o Luizão. E quando o Luizão jogou, foi um show de horrores. Então eu quero ver. Próximo jogo vai dar o que falar aí do Brasileirão, né? Eu não me lembro contra quem é agora. Eu acho que é até bom eu não lembrar, porque aí vai me dar menos preocupação nesse momento. Mas é isso. Eu acho honestamente que o Santos vai ficar mais umas 10 rodadas dentro da zona de rebaixamento. A minha previsão é de que talvez a partir da 20ª o Santos consiga construir algo diferente fora da zona de rebaixamento. E aí tem um ponto muito importante, né? O Neymar deve voltar contra o CRB. Existe essa possibilidade, né? Ela é pequena e se ele voltar vai ser 10, 15 minutos no máximo, né? E aí ele deve jogar a outra partida contra o Brasileirão e aí acaba, né? Ele voltaria pós a paralisação ali. Acho que teria mais um jogo, ou acho que nem tem mais jogo. Não, nem tem mais jogo, né? Teria que renovar o contrato dele. É bem provável que vai renovar, porque assim, para onde que ele iria, né? A não ser que ele queira se aposentar, mas não parece ser o caso. Então ele efetivamente vai acabar renovando ali com o Santos e ele deve jogar aí até pelo menos o meio do ano que vem. Para esse ano, ele vai, se ele conseguir participar dos jogos, ele oferece algo muito diferente, assim, ele se somar tudo que o Soteldo e o Roleiser e o Tassiano e o Barreal e o Bom Tempo e o David Washington e o Luca Meireles e o Tiquinho Soares e o Gabriel Veron e todo mundo do ataque do Santos, se juntar todo mundo, eles produzem menos do que o Neymar voltando de lesão na próxima partida que ele voltar. Eles já produzem menos. Então o Neymar vai agregar, com certeza. Se isso vai ser suficiente, eu não sei. E aí por isso que eu dei uns 10 jogos, porque eu acho que talvez o Neymar vai voltando, o Santos começa a conseguir um empate, começa a conseguir fazer um gol, né? Que o Santos já não consegue fazer gol. Mas lá na defesa que eu acho que isso vai ser um grande problema. Se o Kleber Xavier conseguir realmente resolver essa defesa do Santos, pode ser que lá na frente o talento do Neymar ajude o Santos a conseguir um pontinho ou outro aqui e ali. E não ser rebaixado. Acho que esse é o negócio. É o Santos não ser rebaixado. Ah, seria bom Libertadores ano que vem com o Neymar. Pô, muito legal. Ia ser maravilhoso mesmo. Só que essa realidade, ela tá absurdamente longe de ser palpável, de ser plausível. Isso só vai acontecer se o Santos conseguir essa melhora e o Brasil conseguir as 3 vagas extras no Brasileirão, né? Que aí é o campeão da Libertadores e o da Sul-Americana serem brasileiros e eles estarem no top 6 e o campeão da Copa do Brasil também ser um desses caras do top 6. Se isso acontecer, aí vai abrir até o G9
E aí existe uma possibilidade bem remota do Santos ficar em nono lugar, cravado ali, para conseguir essa vaguinha pro ano que vem para pré-Libertadores. E eu acho que não vai acontecer, genuinamente. Se o Santos ir para uma Sul-Americana já é um absurdo de diferente aí. E é isso. O vídeo até ficou maior do que eu imaginei aqui, mas foi para trazer todo esse contexto. Queria falar um pouquinho do Corinthians também, que eu acho que o Corinthians é um time que vai brigar G6 para dentro, G6 para cima. Acho que tem muito chão para crescer e o Santos não tem elenco. O Corinthians não tem um elenco tão vasto, mas tem um treinador muito mais acostumado com isso e um time muito mais bem preparado, mais entrosado, com jogadores ali que podem render muito bem. E eu acho que o Corinthians deve brigar na parte de cima, sim. E o Santos, provavelmente, né? O que eu acredito é que será eliminado da Copa do Brasil já agora para o CRB. E não deve conseguir grandes coisas no Brasileirão. Mas isso a gente só vai saber continuando aqui. E você vai voltar aqui nesse canal para saber tudo o que aconteceu e saber o que eu acho disso. Quem sabe eu não acerto alguma coisa de bom pro Santos. Porque por enquanto eu só consigo enxergar coisas ruins. Mas isso pode mudar e eu espero que mude. Deixa aí o seu comentário, o que você acha disso, se você concorda comigo ou não. E a gente se vê numa próxima. Falou!